Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Band Eleições aqui na Band Amazonas. Depois de uma série de 3 programas nacionais, a gente está de volta com a nossa edição regional do Band Eleições. E hoje aqui na bancada junto comigo está o repórter Vitor Massulo, que é o jornalista do Grupo Bandeirantes de Comunicação e que está durante essas eleições de 2022 acompanhando de perto nessa cobertura da Band a todos os fatos que acontecem em volta do pleito eleitoral de 2022. Vitor, muito boa noite para você. Olá, Neto. Uma boa noite a você e a todos que nos assistem. Vitor, a gente tem percebido, tanto a nível nacional quanto a nível estadual, uma polaridade muito grande, né? Com 2 personagens puxando ali a grande massa de votos nas pesquisas eleitorais. Como é que você está sentindo na rua o contato dessas pessoas, essas discussões em torno dessa polaridade política? Hoje a gente consegue observar que muitos eleitores estão acompanhando de fato as eleições. Como você bem disse, são 2 candidatos aí que protagonizam diversos episódios aqui no Amazonas, com comícios, campanhas eleitorais, muitas pessoas envolvidas. Inclusive, o que chama atenção nesse pleito é que o eleitorado jovem também cresceu consideravelmente, são mais de 2.600.000 eleitores, segundo o Tribunal Regional Eleitoral. Inclusive, temos episódios recentes, né, Neto, de agressão, inclusive, que foram registradas por vídeos, por apoiadores, no município de Borba. E o município de Borba teve, na semana passada, um fato relevante com relação a isso, a violência, como ela está tomando conta, né, os excessos, né, tomando conta dessas eleições. A gente tem as imagens, vamos ver a imagem que ocorre, e o Vitor cita o que acontece aí nessa situação. Exatamente, no vídeo é possível ver o momento exato em que o prefeito do município de Borba, Simão Peixoto, desfere um soco contra o atual presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado Roberto Cidade. Ele estava acompanhando um dos candidatos ao governo do estado no município de Borba, quando o caso foi registrado. O deputado, inclusive, fez um boletim de ocorrência. Até o momento não foi divulgado aí o motivo exato das agressões, mas a imagem é bem clara e mostra aí o momento exato desse soco no rosto do deputado estadual. Nós procuramos o prefeito Simão Peixoto, né, para se manifestar com relação a esse fato, e ele se limitou a dizer que isso tem a ver com rixas antigas, de que o deputado teria usado inclusive a tribuna da Assembleia Legislativa para fazer ilações com relação ao nome dele, dizendo que ele foi, inclusive, ofendido em plena Assembleia Legislativa. Eu lembro bem desse registro em que ele disse que ele citou o prefeito de Borba, Simão Peixoto, o presidente Roberto Cidade, disse que esse meliante não merece o respeito da Assembleia, com essas palavras. Então, a gente percebe uma rixa antiga, mas é mais um episódio que mostra como esses extremos estão levando a uma situação de violência nessas eleições, e é preciso ter cuidado. A gente, desde o início da cobertura, falava da preocupação com relação até à caminhada desses políticos em determinadas regiões, bairros, não só da capital, mas de alguns municípios também, onde a violência é frequente. E a gente tem acompanhado algum receio, né, das campanhas políticas em fazerem essas caminhadas, né, Vitor? Exatamente, cuidado e tolerância, né? Cada um tem a sua opinião, o direito ao voto, democracia, afinal, vivemos em um país democrático, né? E com voto secreto, né, em que você não precisa manifestar em quem vota, e se você também tem o seu voto definido, não precisa tentar ganhar no grito, né, a força ou apoio de outra pessoa. Afinal, não é com violência que se resolve, né? Sem dúvida. Agora, Vitor, a gente nessas eleições teve no final do mês passado, final do mês de agosto, exatamente no dia 31, uma pesquisa que foi divulgada, que a Band teve acesso, a pesquisa do Instituto Perspectiva, que mostra a primeira pesquisa que mostrou uma inversão dessa polarização em quem lidera a pesquisa. Pode colocar na tela para a gente fazer a análise da pesquisa eleitoral, que foi divulgada no dia 31 de agosto, mas as entrevistas foram realizadas por telefone, foram 1.500 pessoas
que foram ouvidas por telefone com relação aos votos para presidente da República, para o governo do Estado, com aquele cenário, né, da pesquisa estimulada, em que eles apresentam quem são os candidatos, mas também a pesquisa espontânea, e nesses dois cenários houve mudança pela primeira vez. O candidato Wilson Lima, do União Brasil, que concorre à reeleição para o governo do Amazonas, aparece em primeiro colocado contra o segundo colocado de Amazonino Mendes. É uma disputa acirrada, né, desde antes da campanha, enfim, na época da pré-campanha, mas pela primeira vez com o candidato Wilson Lima na frente. Daqui a pouco a gente vai mostrar o resultado dessa campanha, mas é um resultado que mostra já o fruto dessa campanha eleitoral, do trabalho que tem sido feito na TV, nas caminhadas, as entrevistas, o debate aqui da Band também, que eu acho que deu uma grande relevância já para as propostas desses candidatos, né, Vitor? Exatamente, debate muito importante, Neto, porque o eleitor, né, consegue ver de perto quem são os candidatos, quantos e quais são os candidatos, as propostas e ideias para a melhoria do Estado. A gente consegue ver aí que esses candidatos, eles estão investindo mesmo nas propagandas, nos comícios, nas corridas eleitorais, chamadas corridas eleitorais, onde visitam diversos municípios, e o público está participando bastante, é o que a gente consegue observar diariamente, até na rua, quando a nossa equipe produz alguma reportagem que vai perguntar sobre o atual cenário político no Amazonas em relação aos candidatos a governo, a Senado, deputados federais, as pessoas participam de fato, né? Vitor, queria mais uma vez dar boa noite a quem está em casa. Hoje no programa Band Eleições a gente ainda vai apresentar justamente as entrevistas dos candidatos ao governo do Estado. Eles participaram, foram convidados a participar do programa Amazonas Urgente com o jornalista Eduardo Galvão, para falar de propostas. Existe uma afirmativa, Vitor, com relação aos eleitores conscientes, que divide esses eleitores em três tipos. O primeiro deles é o que motiva esse eleitor consciente a votar. A primeira é a figura da pessoa. Eles votam pensando no político, no que aquele político traz para ele de imagem, de confiança. A segunda é uma votação que a pessoa acredita na história, na conjuntura, no partido, na ideologia, né? A gente tem esse segundo item do eleitor consciente. O terceiro é aquele que vota em propostas, é aquele que busca realmente saber o que cada candidato vai trazer de novo, né, para o período de vigência, no caso do majoritário ao governo, à presidência da República, em 4 anos, no caso do Senado, 8 anos de mandato. E o programa vem trazendo, por meio de um sorteio foi realizado, e vem trazendo a cada dia esses candidatos ao governo do Amazonas. A gente já tem o primeiro para mostrar, e o primeiro a dar entrevista aqui para o jornalista Eduardo Galvão, no programa Amazonas Urgente, foi o candidato Henrique Oliveira. Ele é do Podemos. Essa entrevista foi no dia 22 de agosto. Vamos acompanhar como é que foi alguns trechos dessa entrevista de Henrique Oliveira. O Polo Industrial de Manaus tem como principal objetivo fomentar o desenvolvimento econômico e industrialização da região norte. Como manter um bom diálogo com o governo federal e impedir os ataques ao PIN? Se a gente for esperar todos os ataques que existem, todas as medidas que são tomadas pelos juízes, desembargadores, ministros de plantão contra ou a favor da Zona Franca de Manaus, a gente vai viver, acima de tudo, sobressaltados com tudo isso. A gente precisa investir em outros modelos. E quais são esses modelos? Vamos investir em turismo. Turismo, sim, mas o turismo gera... Não, o turismo, se a gente conseguir fazer com que essa máquina do turismo funcione, todos querem conhecer o Amazonas, todos querem conhecer a Amazônia, o Brasil e o mundo quer conhecer esse espaço. As paredes não ensinam, o que a gente tem que investir é na mão de obra. Essas pessoas que estão lá dentro, nas pessoas, é que vão educar. Um hospital, através das 4 paredes, não cura. O que cura são as pessoas
pessoas que estão lá dentro. E essas pessoas, muitas das vezes, estão sendo mal remuneradas, não têm incentivo, não existe uma preocupação, os salários atrasados. Então, o que a gente precisa é deixar de fazer e sim resolver. Nós vamos, no primeiro ano de governo, zerar as filas de exames e de operações e cirurgias seletivas. Isso é possível, isso aconteceu lá em São Paulo. A gente pode fazer uma parceria público-privada, de repente, com todas as clínicas que têm espaços ociosos, de todos os médicos que têm espaços ociosos, de a gente estimular que essas pessoas consigam fazer as cirurgias. O que eu quero dizer é que chegou a hora da renovação. Cabelos brancos, muita sabedoria, muita experiência e toda ela a serviço de um Estado que me recebeu há 30 anos. Eu amo o Amazonas e vou retribuir com o meu trabalho. Aí, candidato Henrique Oliveira do Podemos, candidato que já foi vice-governador, e ele, enquanto vice-governador, ele disse uma frase que eu achei interessante, que diz que o vice é como uma caneta sem tinta, né, que não tem muita lá serventia, e agora aparece colocando o nome dele para o governo do Estado. Henrique, ele tem sempre, nas campanhas políticas, né, ele sempre traz um tom bem interessante para a campanha, né, Vitor? É isso mesmo, um tom bem interessante, inclusive inova nas campanhas Sim. eleitorais. Como ele também é jornalista, radialista... É da área, né? Faz uma propaganda, um trabalho onde dá para perceber ele um pouco perto do povo, né? Ele que já foi vice-governador, tem uma trajetória política, e essa afirmação dele é bem interessante, porque muitas vezes os eleitores questionam, assumiu o cargo e cadê o vice-governador? Né? E a gente tem uma história recente de conflitos, né, de rompimentos entre o governador, o prefeito e o seu vice. O segundo candidato a participar do programa Amazonas Urgente foi o candidato que concorre à reeleição, o governador Wilson Lima, do União Brasil. Vamos acompanhar. O Polo Industrial de Manaus tem como principal objetivo fomentar o desenvolvimento econômico e industrialização da região norte. E como manter o bom diálogo com o governo federal e impedir os ataques ao PIB? A gente tem tentado, através do diálogo, encontrar caminhos de consenso, caminhos para que as empresas possam ter o seu diferencial competitivo, mas, sobretudo, para a geração de emprego. Quando esse diálogo ele se encerra, quando ele não tem o resultado esperado, a gente tem recorrido à justiça, como a gente fez nas últimas duas decisões do governo federal sobre a questão do IPI. E felizmente a justiça sempre se posicionou muito favorável ao pleito do povo do Amazonas, e agora a gente tem um encaminhamento muito interessante, Eduardo. Nos próximos, ainda essa semana ou na próxima semana, deve ser publicado um novo decreto sobre IPI, zerando o IPI, deixando de fora os produtos que são fabricados aqui na Zona Franca de Manaus. Questionamento das ruas, a pergunta do Amarildo sobre geração de empregos. Na tela. Candidato, eu gostaria de saber qual a sua proposta para a área de segurança do nosso estado. No ano que vem, em 2023, a gente vai realizar mais um concurso público. Estamos investindo em tecnologia com o nosso paredão e a gente vai ampliar essa nossa estrutura tecnológica. Estamos investindo em infraestrutura, vamos trocar agora, em 2023, todo o nosso armamento, trocar de pistola .40 por 9 milímetros. Nunca antes nesse estado se apreendeu tanta droga como nós estamos apreendendo. Na área da habitação, nós temos um projeto para entregar 10 mil soluções de moradia. E quando a gente fala de moradia, não é apenas a entrega de apartamento. Tem famílias que têm condições de ter ali, por exemplo, de receber um lote de construir sua própria casa. Tem famílias que podem receber uma indenização ou um bônus moradia. Tem outras famílias que vão ficar com o auxílio aluguel até sair um apartamento. A gente vai continuar avançando para melhorar saúde, educação, para a gente concluir a M010, que ano que vem a gente entrega. Aí o governador Wilson Lima, candidato à reeleição para o governo do Amazonas, agora pela União Brasil, e o governador Wilson Lima, que também vem de um programa de televisão, também tem esse contato próximo, né, da comunicação, falar com o eleitor, que esteve sempre na posição de cobrar, agora é a posição de ser cobrado
né, e tem aí 7 adversários para fazer essa cobrança. É isso mesmo, como você falou anteriormente das pesquisas, né, o Wilson Lima aparece na frente, ele realiza também os comícios, as caminhadas semanalmente, e hoje o eleitor cobra em relação aos anos em que ele passou como governador, agora ele disse que a bronca era bronca exatamente, comigo. a bronca é contigo, então é isso que nós queremos ver, né? O que os eleitores falam. E é isso, né? A gente vê uma disputa acirrada aí nessa corrida sem eleitoral. dúvida. Daqui a pouco a gente vai conferir o resultado dessa pesquisa da Perspectiva. Logo após o intervalo, a gente vai fazer um breve intervalo aqui no Band Eleições e volta em 2 minutos. De volta com o programa Band Eleições, aqui na tela da Band Amazonas. Hoje comigo na bancada, o jornalista Vitor Massulo, me acompanhando na análise dessa cobertura política, desses primeiros meses desse pleito, da nossa cobertura da Band desse pleito. Começamos na pré-campanha e agora já começou a campanha, inclusive com a propaganda política partidária na TV e no rádio, que tem mostrado o seu valor, já falando aí em pesquisa, com relação, por exemplo, à mudança. O candidato que tem mais tempo de televisão já conseguiu angariar votos para aparecer em primeiro lugar. Na pesquisa que eu prometi no primeiro bloco, a gente confere já agora no retorno o resultado dessa pesquisa estimulada dos candidatos ao governo do estado do Amazonas, que mostra o governador Wilson Lima, candidato à reeleição, em primeiro lugar com 28,3%, esse resultado da pesquisa do dia 31 de agosto. Amazonino Mendes, do Cidadania, 26,8%. Eduardo Braga, do MDB, 21,5%. Ricardo Nicolau, do Solidariedade, 6,3%. Henrique Oliveira, do Podemos, com 2,3%. Carol Braz, PDT, 2,3%. Israel Tuiuca, do PSOL, 0,3%, e Nair Blair, do Agir, 0,1%. Aí tem um traço para outros, né, brancos ou nulos, ou não sabe ainda em quem votar, mais de 5%, 5,5%, e não sabe ou não quis responder, 6,7%. Como eu disse, 1.500 pessoas foram ouvidas. Coloca de novo aí a pesquisa para a gente falar do registro dessa pesquisa. É o número 7370 de 2022, o número em que foi registrada a pesquisa, 1.500 pessoas ouvidas por telefone em 25 municípios do Amazonas. É aquele tipo de pesquisa, né, que faz uma fatia e a gente tenta entender o todo com relação aos eleitores, o fato que coloca pela primeira vez o governador Wilson Lima candidato à reeleição na primeira colocação, Vitor. Mesmo, ele que apresenta, ele que falou, né, durante as entrevistas, até na propaganda eleitoral, sobre a geração de emprego, renda, o imposto sobre os produtos industrializados, o chamado IPI, um assunto que ganhou destaque nos últimos meses, é o que a gente acompanha, e os outros candidatos estão nessa corrida, né, eles aparecem também com um bom resultado, primeiro, segundo, terceira colocação. Em relação aos brancos e nulos, nessa pesquisa, a gente consegue observar um percentual bem baixo para a quantidade de pessoas que participaram, né, Neto? E faltam menos de 30 dias aí para o dia do pleito, chegando. 2 de outubro. Inclusive, o Vitor me provocou antes do programa com relação à maior dúvida das pessoas, né? Não é isso, Vitor, justamente com relação à data das eleições, 2 de outubro. É isso mesmo, dia 2 de outubro, está perto. E dia 30, se houver segundo turno, né? Isso, 30 de outubro. Então, para você ainda que não sabe qual é a data da eleição em 2022, 2 de outubro, um domingo, você, de todos os 62 municípios do Amazonas, vai poder exercer o seu poder do voto nesse dia. Coloca aí para lembrar, então, tem muita gente que quer anotar as principais datas, as datas mais importantes do nosso calendário eleitoral nesse ano de 2022, está aí 2 de outubro, 30 de outubro, são as datas do primeiro e segundo turno, e a gente está nesse período da propaganda eleitoral gratuita, ali entre o dia 26 de agosto e 29 de setembro. A gente vai seguir acompanhando as entrevistas dos candidatos ao governo, que foi no programa Amazonas Urgente,
Dos 8 candidatos, 6 compareceram. A gente já acompanhou a entrevista do Henrique Oliveira do Podemos, candidato Henrique Oliveira, candidato Wilson Lima do União Brasil. A gente acompanha ainda Carol Braz do PDT, Ricardo Nicolau, Solidariedade, Israel Tuiuca do PSOL e Nair Blair do Agir. Vamos acompanhar primeiro Carol Braz do PDT. O Polo Industrial de Manaus tem como principal objetivo fomentar o desenvolvimento econômico e industrialização da região norte, como manter o bom diálogo com o governo federal e impedir os ataques ao PIN. E principalmente ampliar a nossa matriz econômica no Estado. Por isso estamos desenvolvendo no nosso plano de governo o projeto Zona Franca Forte para garantir investimentos, garantir novas empresas, novas indústrias e também temos a programação de industrializar as nossas cadeias produtivas do interior do Estado do Amazonas, os nossos produtos, que hoje o Amazonas sente fome e sente medo. Nós temos para a segurança um projeto voltado para a prevenção e a repressão. Dentro da prevenção, vamos fortalecer projetos sociais dentro dos bairros, o empreendedorismo, garantir o primeiro emprego para a juventude, para tirar o jovem dessa atração da criminalidade, tanto que já me comprometi a 30% dos cargos comissionados do Estado serem destinados para o primeiro emprego. Candidato, qual é a sua proposta para melhorar a saúde do Estado? Os primeiros 100 dias, estabelecer a Força Estadual da Saúde com mutirões para cancelar, zerar essa fila de consultas, que é uma fila da morte. Vamos fazer consultas, atendimentos, pequenas cirurgias e procedimentos. E esse regime de mutirão vai funcionar na capital e também no interior do estado. Vamos garantir, Galvão, oportunidade para a nossa população que hoje precisa de emprego. E só se faz esses empregos trazendo a iniciativa privada para colaborar, contribuir junto com o Estado. Serei uma governadora que vai facilitar os investimentos dos empresários, os comerciantes que precisam estabelecer comércio e gerar renda dentro das comunidades. Seremos a governadora que vai caminhar de cabeça erguida ao lado do povo. Está aí Carol Braz, do PDT, candidata ao governo do estado do Amazonas, uma candidata que começou com grande potencial, mas a gente acompanhou na pesquisa, está ali empatada com o Henrique Oliveira. É isso mesmo, está empatada com o Henrique Oliveira. Em seu discurso, né, fala sobre a segurança pública. A Carol Braz, que foi secretária da Secretaria da Sejus, que foi secretária do governo atual de Wilson Lima, do atual governo, fez algumas cobranças durante as entrevistas, o que é muito importante porque através dessas entrevistas, desses programas, você conhece as propostas e pode ver de fato o que o seu candidato pretende fazer pelo estado do Amazonas, né? Vitor, o candidato Eduardo Braga seria o próximo dessa série de entrevistas no programa Amazonas Urgente, mas ele não pôde comparecer, justificou a sua ausência. Naquela época, o candidato que vem com uma proposta nessa campanha, né, ele tem 2 grandes adversários, que são os 2 que estão na frente dele, Amazonino e Wilson Lima. É a 6ª vez que o candidato Eduardo Braga disputa o cargo, ele que é senador, já foi deputado federal, deputado estadual e também prefeito. Em seu discurso ele fala sobre a geração de emprego, o combate à fome e também a criação de novos hospitais e maternidades. Inclusive, em um de seus discursos, né, onde ele acompanhou a visita de um dos candidatos à presidência da República, ele falou sobre a criação de maternidades. Usou a sua vice, que está grávida, inclusive brincou ali que a criança pode nascer durante o período eleitoral, mas que deve, em seu governo, se eleito, criar novos hospitais e trabalhar também obras. Ele citou também algumas obras durante o período em que foi governador, prefeito. É um candidato que está em 3º lugar e avança um pouco nas pesquisas. E é o candidato que, como ele é senador de mandato, caso perca as eleições, continua com o mandato do senador, continua sendo um dos nossos 3 representantes em Brasília. O próximo candidato que esteve no programa Amazonas Urgente foi na sexta-feira, dia 26 de agosto, foi Ricardo Nicolau, do Solidariedade.
O Polo Industrial de Manaus tem como principal objetivo fomentar o desenvolvimento econômico e industrialização da região norte. Como manter o bom diálogo com o governo federal e impedir os ataques ao PIN. Mas nós precisamos ampliar o número de indústrias, colocar outras indústrias para gerar mais emprego e renda no estado do Amazonas. A Zona Franca de Manaus, nós temos que defendê-las e não deixar com que qualquer presidente, seja ele quem for, possa atacar o nosso modelo econômico que dá certo, que preservou a floresta, que gera emprego. Então, a Zona Franca de Manaus, ela é de fundamental importância para o Amazonas e nós temos que defender, independente de questões políticas. A Zona Franca é, sim, um patrimônio dos amazonenses que precisa ser preservada, precisa ser ampliada. Então nós precisamos fazer funcionar a rede de saúde, fazer funcionar as policlínicas, fazer funcionar os hospitais, fazer funcionar o Hospital Delfina Aziz. O Hospital Secom tem 135 leitos, precisa passar para 300. Maternidade, nós temos um déficit de maternidade, precisamos ter uma nova maternidade no Amazonas. Quando se fala em segurança pública, nós não podemos falar só da repressão. Nós precisamos colocar e dar oportunidade para o nosso povo e para a nossa gente, com geração de emprego, ocupação da juventude, colocar esporte, programas sociais, porque se nós não fizermos o outro lado e dar uma condição melhor ao cidadão, nós vamos estar enxugando gelo. Então nós precisamos fazer uma repressão dura, firme, com tecnologia, com homens treinados, armados, com um contingente maior, mas paralelo a isso precisamos trabalhar para que o Estado dê oportunidade aos jovens. Nós queremos ter a oportunidade de fazer diferente, ter a oportunidade de mudar de verdade, de fazer uma saúde de qualidade, de fazer uma segurança de qualidade, de trabalhar efetivamente por uma segurança de qualidade, trabalhar para um Estado muito melhor, um Estado mais justo, um Estado mais humano, um Estado próspero. Eu tenho a experiência necessária de quem já foi parlamentar, deputado estadual, vereador, como empresário de mais de 30 anos, para poder apresentar e fazer a grande transformação que o Amazonas merece. E o candidato, mais de 30 anos de empresário e 20 anos já de deputado aqui, 5 mandatos, né, do candidato Ricardo Nicolau, o deputado Ricardo Nicolau, né? É isso mesmo, atualmente ele cumpre o 5º mandato. Em seu discurso, Neto, ele fala sobre a geração de emprego e também um compromisso com a tecnologia, projetos envolvendo a tecnologia. Ele que é empresário também, né, e trabalha no ramo da saúde. Esse, como falando que não, o candidato Eduardo Braga não tem tanto a perder, esse tem a perder porque depois de 20 anos pode ficar sem mandato. Já foi candidato a cargo majoritário, candidato a prefeito, mas continuou no cargo de deputado. Vamos ver agora, é um grande nome de força de apoio para quem for para o segundo turno, caso ele não seja um desses candidatos que seguirá para o segundo turno. O candidato próximo é Israel Tuiuca, do PSOL. O Polo Industrial de Manaus tem como principal objetivo fomentar o desenvolvimento econômico e industrialização da região norte. Como manter um bom diálogo com o governo federal e impedir os ataques ao PIN, candidato? Vai manter o compromisso de defender a Zona Franca de Manaus, porque é aí que está milhares de postos de trabalho e nós não vamos fazer diferente. Então, temos esse compromisso com o povo amazonense. Qual é o plano de trabalho de vocês para a nossa cidade em relação às queimadas nessa época? Principalmente nessa época, né, que é de muita quentura, muito quente. O Estado vai estar presente e vamos fiscalizar e acabar punindo quem está provocando isso. O programa de governo, PSOL Rede, ele tem uma preocupação de implantar investimento para a gente poder, primeiro, valorizar os professores, como você mesma diz, não adianta construir prédio. Aí dentro desse prédio tem gente, temos professores, temos alunos. Então nós precisamos motivar os nossos professores, nós precisamos modernizar as nossas escolas, nós precisamos fazer com que o dinheiro que é da educação não seja desviado, porque muitas vezes o desvio de recursos é que acaba penalizando as escolas, a educação, o pagamento dos professores, investimento. E, além disso, as escolas de tempo integral têm que estar nas periferias. Precisamos dos nossos jovens estudando o dia inteiro, também nos municípios do interior.
Primeiro, saúde é uma questão muito delicada no estado do Amazonas. A gente vem enfrentando há anos e décadas a mesma situação nos hospitais. O programa vai ter uma preocupação, primeiramente, com as pessoas que trabalham dentro dos hospitais. Nós vamos investir mesmo na formação das pessoas, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, porque eles precisam ser preparados para atender bem as pessoas. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade que eu tenho. Nós estamos aqui para mostrar para vocês que o nosso programa de governo ele é um programa participativo. Nós vamos decidir as coisas juntos. A Israel Tuiuca, do PSOL, candidato estreante na política. Está encerrando o nosso tempo aqui, Vitor. Vou já colocar logo aqui a candidata Nair Blair, do Agir. O Polo Industrial de Manaus tem como principal objetivo fomentar o desenvolvimento econômico e industrialização da região norte, como manter um bom diálogo com o governo federal e impedir os ataques ao PIB. Acho que a parceria com o governo federal ela tem que se dar de forma respeitosa. A forma que o Estado, que nós somos a sexta economia a arrecadar, mandamos muito dinheiro para o PIB. O que nós precisamos são políticas, projetos que a gente possa, ao decorrer do ano, fora do período eleitoral, conseguir atrair técnicos do governo federal para que eles nos atendam de maneira satisfatória, para que a gente possa, de fato, ter a mesma reciprocidade. Uma proposta que desse iniciativa e que realmente funcionasse. A nossa bandeira prioritária, concomitante com a educação e a saúde dessas mulheres e de suas famílias, é realmente que ela tenha uma renda que ela possa contar, que ela possa não só alimentar sua família, comprar seu rancho, mas que ela também possa ter aí sua manicure, seu cabelo, seus cílios, situações femininas para que ela tenha uma higiene íntima melhor e não dependa, às vezes, do parceiro que não tem recurso. Muitas brigas nos lares advêm dessa falta de cuidado, de carinho pela falta de recursos que há nas casas. Sobre a educação. Qual é a proposta dele que ele tem para a educação no estado do Amazonas? Um princípio básico de colocar as crianças devidamente na escola, com uma merenda escolar de qualidade, escolas reformadas com infraestrutura básica, mas necessária. Não só a questão do equipamento, não só a questão também do material escolar, mas que essa criança tenha condições de chegar na escola. O que nós vamos fazer? Acabar com 100% dos moradores de rua. Porque esses moradores estão sendo hoje usados pelo narcotráfico para serem as pessoas que estão trabalhando e fazendo esses assaltos. Eles têm metas estabelecidas e estão fazendo isso por questão de sobrevivência. Hoje somos mais de 50%. Mais de 2 milhões de amazonenses passam fome. Me ajude a te ajudar. Vamos fazer a diferença. Vamos juntos sermos fortes e mudarmos a estrutura política desse Estado. Aí, Nair Blair, do Agir. O candidato amazonino Mendes, ele foi convidado também a estar com a gente aqui no programa, mas também justificou a ausência, não compareceu. E o Band Cidade vai seguir com uma série de entrevistas com os candidatos ainda entre o dia 12 de setembro e o dia 21. O sorteio com as datas de quem vai participar vai ser amanhã no programa Band Cidade, a partir das 10 para as 6 da noite. Vitor Massulo, muito obrigado pela participação. Muito obrigado, agradeço você que nos acompanha. Continue assistindo a Band Amazonas, eleições aqui na nossa emissora e sempre acompanhe as propostas, o jornalismo sério e comprometido do Grupo Bandeirantes. É isso, na próxima segunda-feira estaremos de volta aqui com mais uma edição local do seu programa Band Eleições. É a Band nas eleições 2022, olho no candidato, olho no voto.